aí, Sormani. Não, eu estava discutindo isso aí ontem no Sport Center. O Flamengo se vê obrigado a vender esses jogadores por conta do momento que a gente vive, né? Não tem público no estádio, só o torcedor caiu e a arrecadação despencou. Então ele tem que vender para fazer caixa, para equilibrar as finanças do clube. Agora, eu pergunto aí, por exemplo, o Facincani, que conhece bem o Edu, o Zinho, todos nós aqui. Qual é o time no mundo? No mundo, hein? No mundo. E tem 2 atacantes, como o Flamengo tem o Gabriel e o Pedro. Tem? Facincani. Difícil. Você que gosta de... Pensa, tem? Não, você tem o Bayern tem grandes atacantes, o City hoje, ele tá em busca de um centroavante. Não, ele tem Coman, tem o Sané, tem, poxa, mas esses caras jogam pela Thomas Müller ainda assim é um grande jogador de frente. Mas são atacantes também, né? Produzem tanto. O Paris Saint-Germain tem Neymar, tem Mbappé juntos, é uma grande dupla. Agora chegou o Agüero para jogar com o Messi. Não, mas ele quer dizer dois centroavantes. Dois. O que eu tô dizendo é isso. 2 jogadores na mesma posição. O Neymar e o Mbappé jogam juntos. Então, mas aí a gente tem que... O Gabriel e o Pedro não Facincani, jogam. Você que conhece melhor. Facincani, o Giroud ainda tá no Chelsea? Ainda tá no Chelsea, o Giroud tá no Chelsea. Então tem ele e o Timo Werner, né? O Chelsea tem Giroud, Tammy Abraham, e agora chegou o Werner com o Kai Havertz, né? Que são jogadores diferentes. Tem uma coisa, essa posição centroavante 9, esse cara no futebol tá cada vez mais perdendo um pouquinho de espaço, né? A gente tem o Alan, né, agora, que é um grande jogador, um monstro de centroavante, né? Mas esse cara, esse 9 puro, ele tá acabando, o cara tá ficando mais móvel, o cara tá se tornando um jogador de muito mais circulação. Você não necessariamente tem esse 9 referencial. As equipes estão buscando mais o cara que abra o espaço mediante a velocidade e a versatilidade que ele tem, também para propriamente finalizar com competência, né? A questão toda que a gente fala do Pedro e do Gabriel, o Sormani, é que assim, para nossa realidade, eles são fora de série na América do Sul. Mas até que ponto que hoje eles, voltando à Europa, eles são tão diferenciais assim como a gente tem olhado para eles aqui na América do Sul? Essa que é a minha dúvida em relação a isso. Eu quero dizer o seguinte, jogadores da mesma posição, os atacantes liberados você pode ter 2. Sim. Do mesmo nível. Você tira um e põe outro, claro. Só tem um. Então o Flamengo se viu obrigado a abrir mão do Gerson porque ele tem o Pedro. Ele fez um investimento absolutamente, na minha opinião, desnecessário. Ele tem o Rodrigo Muniz da base. Para que ele contratou o Pedro? Ele gastou o dinheiro com o Pedro e agora teve que vender o Gerson, que é um jogador que, para todo mundo aqui, ele é praticamente insubstituível. A questão que eu queria colocar para a discussão era essa. Verdade. Mas aí, Sormani, não vai... Aí eu vou te contrapor nesse sentido. Aí, não é melhor você ter um jogador desse, como o Pedro, mas aí o técnico pensar numa nova formatação e mostrar que ele é um técnico versátil ao ponto de estar no Flamengo, do que você não ter um jogador desse, ficar preso a um sistema por causa de um e ter apenas um substituto que não tem em nada esse padrão que você colocou, que é muito bom em relação a Pedro e Gabriel. Eu prefiro pensar nesse sentido. Eu prefiro ter mais peças e tentar trabalhar com essas peças dentro de mais versatilidade, você cobrar do treinador, porque hoje é o que a gente fala, se paga uma bala para treinador, se coloca treinador numa condição de importância e decisiva tão alta como o centroavante e o camisa 10, então se você tem um técnico hoje nesse padrão, amigão, se vira. Eu tenho o Pedro, eu tenho o Gabigol, eu tenho o Arrascaeta, tenho o fulano, tenho o ciclano. Você vai dar sistema, você vai mudar a plataforma, você vai encaixá-los da melhor condição possível. O que eu não quero é ter prejuízo naquilo que é o mais cobrado hoje. Futebol tem que ter elenco, time tem que ter elenco bom. Eu tenho um elenco bom, mas o técnico não sabe usar o elenco bom? Aí é complicado. Então aí a gente tem que cobrar dos nossos técnicos. Deles se atualizarem ou deles se mostrarem capazes daquilo que eles estão sendo investidos, Sormani. Não, o que eu discordo de você é o seguinte.
Eu acho que o Pedro e o Gabriel não conseguem jogar juntos, na minha opinião. Não conseguem. Porque não, aí tudo bem. Pedro, aí sim. O Pedro é o jogador que precisa estar na área. A área é também um habitat do Gabriel. E nas vezes em que eu vi os dois jogando juntos, eu senti o Gabriel incomodado, não o Pedro. Não o Pedro. O Pedro estava na dele. O Gabriel ficou incomodado. Então eu acho que você não pode tirar o conforto do seu melhor atacante, que é o Gabriel. Então, por isso eu acho que não funciona. Então você vai ter um jogador com esse salário, com esse investimento, para ser uma alternativa de jogo. Não, esse jogador tem que ser o Rodrigo Muniz. A sua base tem que te ajudar aí. Eu achei, e sempre bato nessa tecla, absolutamente desnecessário, um luxo enorme do Flamengo, coisa que nenhum time no mundo tem. São dois jogadores desse mesmo naipe para a mesma posição. Não tem. O Bayern não tem, o City não tem, o Chelsea não tem, o Real Madrid não tem. Não tem. O Barcelona não tem, ninguém tem. Por que o Flamengo vai ter dois jogadores para a mesma posição? Desse nível. É um nível muito alto, tanto é que eles estão na seleção. E muita gente pede o Pedro também na seleção principal. Eu acho que o que eu queria propor da discussão, do meu ponto de vista, é esse. Pô, se o Flamengo nadasse... Mas aí não é pela característica? Real Madrid, tudo bem, entendeu? Mas agora ele se viu obrigado a vender o Gerson para fazer caixa, quando ele não precisaria ter investido no Pedro. E estaria com caixa hoje. Porque o Pedro não foi só o preço do salário dele. É luva. E tem uma outra coisa também. Tem uma outra coisa. É salário, é comissão para empresário, é tudo isso. Você soma tudo isso, dá o valor do Gerson. Também... Ô, Facinca, você fecha aí que a gente precisa seguir, tá? Fecha aí. Mas o papo é bom, gente. O papo é bom. É questão de tempo mesmo, viu? Mas vamos lá, fecha aí, Facinca. Pra mim, então, em relação a isso, eu entendo o que você fala, se eles não jogam juntos pela característica, e aí vai daquilo que eu, pelo menos, penso agora. O futebol mudou em relação a esse jogador, a essa função. Esse cara 9, que fica ali esperando a bola, que ele é letal, decisivo, e eles são muito bons como 9, esse cara tá mudando. Que o Gabigol não é esse cara. Por isso que você fez uma pergunta, que talvez a resposta... Oizinho, desculpa. Eu não acho o Gabigol esse 9 que você tá falando. O Pedro é mais 9 que ele, né? Sim, o Pedro é mais 9 que ele, mas só que no Flamengo, Ozinho, na minha visão, ele não circula tanto com a movimentação que é exigida na Europa. Ele é um jogador que ele circula em menos espaços do campo. Se você pega o que a gente citou, o Werder, o Havertz, vamos pegar o Chelsea agora, recentemente campeão. Esses jogadores, eles andam mais, marcam mais, são mais táticos em relação ao Gabriel, entendeu? O Gabriel, ele joga numa zona muito mais próxima à área do que esses caras de circulação. A característica do futebol europeu hoje, para o atacante, ela é um pouquinho mais diferente. Por isso que o Gabriel teve dificuldade nessa adaptação quando ele foi para lá, mesmo indo cedo. Porque lá o jogador precisa correr uma distância maior, fazer outras funções que o Gabriel... ele se mostra menos capaz do que aquela que ele faz hoje, que é estar próximo à área. Se você me der a bola mais macia, eu guardo. Posso perder 3, mas eu vou fazer 5, entendeu? Mas ele vai, ele decide. Então, quando o Sormani faz a pergunta, quem no mundo hoje tem dois atacantes dessa qualidade ou dessa característica, o futebol mundial está mudando um pouquinho em relação aos anos 90, se a gente pega vários exemplos de equipes que tinham dois centroavantes e jogavam juntos. Eu lembro aqui do Real Madrid, em 98, que jogou junto com Mijatovic e com o Suker. Eram dois noves. E eles foram campeões da Liga dos Campeões. A Juventus, em 96, foi campeã da Liga dos Campeões com Ravanelli e com Vialli. Dois centroavantes. E são vários exemplos que aí eu vou... né? A Roma foi campeã com Batistuta e Montella. Dois centroavantes. Então, são exemplos ali que a gente vai pegar que o futebol evoluiu para outra característica de centroavante.